Aniversário. O ritual anual estava pronto. Era a vez da casa de Moore este ano, naturalmente, e a senhora Moore e as crianças tinham ido resignadamente passar a noite na casa de sua mãe. Warren Moore examinava a sala com um leve sorriso. Apenas o entusiasmo de Mark Brandon mantinha esta continuação no princípio, mas ele mesmo acabou por gostar desta lembrança simpática. Veio com a idade, supunha, 20 anos a mais. Ficara barrigudo, com pouco cabelo, bochechudo e, pior de tudo, sentimental. Assim, todas as janelas estavam na mais completa escuridão e as cortinas abaixadas. Apenas alguns pontos de luz na parede, celebrando desse modo a falta de luminosidade e o terrível isolamento daquele dia do naufrágio, tempos atrás. Havia rações como as da espaçonave, em varetas e em tubos sobre a mesa e, naturalmente, no centro, uma garrafa fechada de água verde jabra cintivrante, a mistura potente que apenas a atividade química dos cogumelos marcianos podia fornecer. Moore olhou para o relógio. Brandon deveria chegar logo, ele nunca chegava atrasado nessas ocasiões. A única coisa que o perturbava era a lembrança da voz de Brandon através do fone. Warren, eu tenho uma surpresa para você desta vez. Espere e veja. Espere e veja. Brandon, Moore sempre o achara pouco amadurecera. O mais jovem tinha mantido sua magreza e a intensidade com que recebia tudo na vida, até o momento de seu 40º aniversário. Ele mantivera a habilidade de ficar super excitado com as coisas boas e em profundo desespero com as ruins. O cabelo estava ficando grisalho, mas, além disto, quando andava para cima e para baixo, falando rapidamente do alto de sua voz sobre qualquer coisa, Moore nem precisava fechar os olhos para ver o jovem apavorado no desastre do Silver Queen. A campainha da porta soou e Moore soltou o trinco sem se voltar. "Entre, Mark." Foi uma voz estranha que respondeu, entretanto, suavemente, tentadoramente. "Senhor Moore?" Moore virou-se rapidamente. Brandon realmente estava lá, mas apenas no fundo, rindo com excitação. Alguém estava na sua frente, baixo, atarracado, bem calvo, bem moreno e com um ar espacial em torno de si. Moore disse dubiamente, "Mike? Mike Shea? Por todos os espaços?" Eles se apertaram as mãos rindo. "Ele me contatou através do escritório", disse Brandon. "Ele se lembrou de que eu estava com os produtos atômicos. Faz anos", disse Moore. "Vamos ver, você estava na Terra 12 anos atrás?" "Ele nunca esteve aqui em um aniversário", disse Brandon. "Que tal isto? Está se aposentando agora, saindo do espaço para um lugar que está comprando no Arizona. Ele veio para dizer adeus antes de partir. Parou na cidade apenas para isto, e eu estava certo que ele viera por causa do aniversário." "Que aniversário?" disse este gajo velho. Shea concordou, sorrindo. "Ele disse que vocês fazem um tipo de celebração todos os anos." "Certamente", disse Brandon com entusiasmo. "E este será o primeiro com os 3 aqui, o primeiro aniversário real." "São 20 anos, Mike. 20 anos desde que Warren escalou o que sobrara do desastre e nos trouxe para a Vesta." Shea olhou em volta. "Ração espacial, hein? Esta é uma semana de recordações caseiras para mim. E Jabra? Ah, claro, eu me lembro. 20 anos. Eu nunca pensei nisso. E agora, de repente, foi ontem." "Lembram-se quando voltamos para a Terra finalmente?" "Se lembro", disse Brandon. As paradas, os discursos. Warren era o único herói real da ocasião, e nós sempre o dissemos, e eles não prestavam atenção. Lembram-se? Bem, disse Moore, fomos os 3 primeiros homens que sobreviveram à destruição de uma espaçonave. Foi um acontecimento raro, e qualquer coisa rara merece uma celebração. Estas coisas são irracionais. "Ei", disse Shea, "algum de vocês se lembra das canções que escreveram? Aquela marcha? Pode-se cantar as rotas do espaço e o passo enlouquecido e gasto de..." Brandon se juntou a ele com sua voz clara de tenor e também Moore aderiu ao coro, de modo que a última frase foi forte bastante para balançar as cortinas. "No desastre do Silver Quay", roncaram e terminaram rindo ferozmente. Brandon disse, "Vamos abrir a garrafa de Jabra para o primeiro pequeno gole. Esta única garrafa tem que dar para nós 3 durante toda a noite." Moore disse,
Mark insiste na autenticidade completa. Estou surpreso que ele não queira que eu escale a janela e faça um voo em torno do edifício. Bem, agora isto é uma ideia, disse Brandon. Lembra-se do último brinde que fizemos? Shea levantou o copo vazio e entoou. Cavalheiros, eu lhes dou o suprimento de H2O bom e velho que costumávamos ter. 3 bêbados quando aterrissamos. Bem, éramos crianças. Eu tinha 30 e achava que iria velho. E agora? Sua voz ficou ansiosa repentinamente. Eles me aposentaram. Beba, disse Brandon. Hoje você tem 30 outra vez, e nós lembramos o dia no Silver Queen, mesmo que ninguém mais se lembre. Público sujo e volúvel. Moore riu. O que é que você esperava? Um feriado nacional todos os anos com ração espacial e Jabra, a comida ritual e a bebida? Ouçam, ainda somos os únicos homens a sobreviver à destruição de uma espaçorave e agora olhem para nós. Estamos no esquecimento. É um esquecimento muito bom. Tivemos muito tempo para recomeçar e a publicidade nos deu um saudável empurrão escada acima. Estamos indo bem, Mark. E Mike Shea também estaria se não tivesse querido voltar para o espaço. Shea sorriu e levantou os ombros. É onde eu gosto de estar. Não estou arrependido também. Com a compensação do seguro que consegui, tenho bom dinheiro agora para me aposentar. Brandon disse rememorando. O desastre restabeleceu o seguro transespacial muito bem. Mesmo assim, ainda falta alguma coisa. Se você disser Silver Queen para qualquer um nestes dias, só pensam em Quentin, se conseguirem pensar em alguém. Quem? Perguntou Shea. Quentin, Dr. Horace Quentin. Ele foi um dos não sobreviventes da nave. Você diz para qualquer um. E os 3 homens que sobreviveram? E as pessoas apenas olham para você. Dirão elas. Moore disse calmamente. Venha, Mark, encare a realidade. O Dr. Quentin era um dos maiores cientistas mundiais, e nós 3 somos apenas 3 nadas mundiais. Nós sobrevivemos, ainda somos os únicos homens a sobreviver. E daí? Veja, John Hester estava na nave, e ele era um cientista importante também. Não ao nível de Quentin, mas importante. Por acaso, eu estava sentado ao lado dele no último jantar antes de a rocha nos atingir. Bem, só porque Quentin morreu no mesmo desastre, a morte de Hester ficou apagada. Ninguém se lembra que Hester morreu no Silver Queen. Podemos também ter sido esquecidos, mas ao menos estamos vivos. Eu lhes digo uma coisa, disse Brandon, após um período de silêncio durante o qual a racionalidade de Moore não havia conseguido conquistar, obviamente. Estamos perdidos outra vez. 20 anos atrás, estávamos perdidos em Vesta. Hoje, estamos perdidos no esquecimento. Agora, aqui estamos nós 3 juntos outra vez, enfim. E o que aconteceu antes pode acontecer outra vez. 20 anos atrás, Warren empurrou-nos para Vesta. Agora, vamos resolver este novo problema. Acabar com o esquecimento, você quer dizer? Indagou Moore. Fazer-nos famosos? Claro, por que não? Você conhece outra maneira melhor de celebrarmos o 20º aniversário? Não, mas estou interessado em saber onde é que você pensa começar. Eu não creio que as pessoas nem se lembrem do Silver Queen, a não ser de Quentin. Então você tem que pensar num jeito de relembrar o desastre. Isto é apenas para começar. Shea mexeu-se desconfortavelmente e uma expressão pensativa atravessou-lhe o semblante duro. Algumas pessoas se lembram de Silver Queen, a companhia de seguros. E vocês sabem de uma coisa engraçada, agora que vocês levantaram o assunto? Eu estava em Vesta cerca de 10 ou 11 anos atrás e perguntei se os destroços do desastre que trouxemos para baixo ainda estavam lá, e eles disseram que era óbvio, quem os jogaria fora? Então eu pensei em ir vê-los e parti com um motor reacional preso às costas. Com a gravidade de Vesta, vocês sabem, um motor reacional é tudo o que se precisa. De qualquer forma, só consegui vê-los à distância. Estavam cercados por um campo de força. As sobrancelhas de Brandon se elevaram. Nosso Silver Queen? Por que razão? Eu voltei e perguntei por quê. Eles não me disseram e afirmaram que não sabiam que eu iria lá. Disseram que pertencia à companhia de seguros. Moore concordou. Claro, eles o apanharam quando pagaram. Eu assinei uma desobrigação, desistindo de meus direitos de salvamento quando aceitei o cheque de compensação. Vocês o fizeram também, estou certo. Mas por que o campo de força? Perguntou Brandon.
Por que todo o isolamento? Eu não sei. Os destroços não valem nada, nem como ferro velho. Custaria muito transportá-los. Shea disse: certo. Coisa engraçada, entretanto. Eles estavam recolhendo as peças do espaço. Havia uma pilha delas lá. Eu pude vê-las e parecia mesmo sucata. Peças retorcidas de armação, sabem? Eu perguntei-lhes sobre isto e disseram que as naves estavam sempre aterrissando e descarregando mais, e que a companhia de seguros tinha um preço padrão para qualquer peça do Silver Queen trazida de volta, de modo que as naves nas vizinhanças de Vesta estavam sempre procurando. Então, na minha última viagem, eu fui ver o Silver Queen outra vez e aquela pilha estava muito maior. Você quer dizer que ainda estão procurando? Os olhos de Brandon brilharam. Eu não sei. Talvez tenham parado, porém a pilha estava maior do que há 10 ou 11 anos atrás, de modo que estavam ainda procurando naquele tempo. Brandon recostou-se na cadeira e cruzou as pernas. Bem, agora isto é muito esquisito. Uma companhia de seguros teimosa está gastando um dinheirão, varrendo o espaço perto de Vesta, tentando achar peças de um desastre de 20 anos atrás. Talvez eles estejam tentando provar que houve sabotagem, disse Moore. Após 20 anos, eles não conseguirão o dinheiro deles de volta nem que o provem. É um assunto morto. Eles podem ter deixado de procurar anos atrás. Brandon levantou-se com decisão. Vamos perguntar. Há alguma coisa engraçada aqui e eu estou suficientemente jabrificado e suficientemente aniversariado para querer descobri-la. Claro, disse Shea, mas perguntar a quem? Perguntar a Multivac, disse Brandon. Os olhos de Shea se escancararam. Multivac? Diga, amor, você tem um canal Multivac aqui? Sim. Eu nunca vi e sempre quis ver. Não há nada que ver, Mike. Parece apenas uma máquina de escrever. Não confunda um canal Multivac com o próprio Multivac. Não conheço ninguém que tenha visto Multivac. Moore sorriu ao pensar nisto. Duvidava que alguma vez na vida encontrasse algum dos inúmeros técnicos que passavam a maior parte de seus dias num ponto escondido nas entranhas da Terra, cuidando-se um supercomputador de 1,5 km de comprimento que era o repositório de todos os fatos conhecidos pelo homem, que guiava a economia humana, dirigia sua pesquisa científica, ajudava-o a tomar suas decisões políticas e tinha milhões de circuitos abertos para responder a questões individuais que não violassem a ética privada. Brandon disse enquanto eles moviam a rampa elétrica para o segundo andar. Eu estive pensando em instalar um Multivac Júnior, canal para as crianças, trabalhos caseiros e outras coisas, sabem? E, no entanto, eu não quero fazer disto um divertimento e uma muleta cara para eles. Como é que você o opera, Warren? Moore disse sucintamente. Eles me mostram as questões primeiro. Se eu não as passo, o Multivac não as vê. O canal Multivac era realmente um simples mecanismo de máquina de escrever e pouco mais. Moore estabeleceu as coordenadas que abriam sua porção da rede planetária de circuitos e disse: agora ouçam. Para constar, eu sou contra isto, e eu só estou continuando porque é o aniversário e porque sou bastante tolo para ficar curioso. Agora, como é que eu escrevo a questão? Brandon disse: apenas a pergunta. Os destroços do desastre do Silver Queen ainda estão sendo procurados na vizinhança de Vesta pelos seguros transespaciais? Requer apenas um simples sim ou não. Moore levantou os ombros e datilografou-a, enquanto Shea observava com medo. Como é que ele responde? Ele fala? Perguntou o homem do espaço. Moore riu gentilmente. Oh, não, eu não gasto este tipo de dinheiro. Este modelo apenas imprime a resposta numa tira de papel que sai desta abertura. Uma pequena tira de papel realmente saiu quando ele falou. Moore a apanhou e, após uma olhada, disse: bem, o Multivac disse sim. Ah, gritou Brandon, eu não disse. Agora pergunte por quê. Ora, isso é tolice. Uma questão como esta seria obviamente contra a ética privada. Teremos apenas um afirme sua razão amarelo. Pergunte e veja. Eles não fizeram segredo da busca das peças. Talvez não estejam fazendo segredo da razão. Moore deu de ombros. Datilografou. Por que os seguros transespaciais estão conduzindo este projeto de busca do Silver Queen, ao qual foi feita a referência na pergunta anterior? Uma tira amarela apareceu quase imediatamente. Afirme sua razão para solicitar a informação desejada.
Está bem, disse Brandon, sem se embaraçar. Diga-lhe que somos os 3 sobreviventes e que temos o direito de saber. Vá em frente, diga-lhe. Moore datilografou isto numa frase não emocional e outra tira amarela foi empurrada para eles. Sua razão é insuficiente. Nenhuma resposta pode ser dada. Eu não compreendo que eles tenham o direito de manter este segredo, declarou Brandon. Isto é com o Multivac, disse Moore. Ele julga as razões dadas e se decide que a ética privada é contra a resposta, é isto. O próprio governo não pode quebrar esta ética sem ordem do tribunal, e os tribunais não vão contra o Multivac há 10 anos. Então, o que é que se vai fazer? Brandon pulou e começou a andar rapidamente para cá e para lá pelo quarto, o que era muito típico dele. Está bem, então vamos ver por nós mesmos. É algo de importante para justificar todo este trabalho. Nós concordamos que eles não estão tentando encontrar prova de sabotagem após 20 anos. Mas a Transespacial deve estar procurando alguma coisa tão valiosa que compensa uma procura durante todo este tempo. Agora, o que é que pode ser tão valioso? Mark, você é um sonhador, disse Moore. Brandon, naturalmente, não o ouviu. Não podem ser joias, nem dinheiro, nem títulos. Não podia haver o suficiente para pagá-los no que a busca já lhes custou, nem se o Silver Queen fosse de ouro puro. O que teria mais valor? Você não pode julgar o valor, Mark, afirmou Moore. Uma carta pode valer 1/100º de centavo numa cesta de papel e, no entanto, ter uma diferença de 100 milhões de dólares para uma corporação, dependendo do que está na carta. Brandon balançou a cabeça vigorosamente. Certo, documentos, papéis importantes. Agora, quem é que teria mais chance de ter consigo papéis que valessem bilhões nesta viagem? Como é que alguém pode dizer? Que tal o Dr. Horace Quentin, em Warren? Ele é a única pessoa a ser lembrada porque era tão importante. Que tal os papéis que ele deveria ter consigo? Detalhes de uma nova descoberta, talvez? Diabos, se ao menos eu o tivesse visto na viagem, ele poderia ter me dito algo, numa conversação casual, sabe? Você nunca ouviu Warren? Não que eu me lembre, não que eu falasse com ele. Assim, conversação casual comigo está fora também. Naturalmente, devo ter passado por ele sem saber alguma vez. Não, você não deve, disse Shea, repentinamente pensativo. Acho que me lembro de alguma coisa. Havia um passageiro que nunca deixava a cabina. O comandante estava falando sobre isto. Ele não saía nem mesmo para as refeições. E este era Quentin, disse Brandon, parando de andar e fitando o homem do espaço ansiosamente. Podia ter sido, Sr. Brandon, podia ter sido ele. Eu não sei se alguém disse que era, eu não me lembro. Mas devia ser um figurão, pois numa espaçonave não se faz a tolice de levar as refeições para a cabina de alguém, a não ser que seja um figurão. E Quentin era o figurão na viagem, disse Brandon com satisfação. Então ele tinha alguma coisa em sua cabina, alguma coisa importante, alguma coisa que estava concebendo. Ele podia estar apenas enjoado, disse Moore, exceto que... Ele franziu a testa e ficou em silêncio. Continue, disse Brandon premente. Você se lembra de algo também? Talvez. Eu lhes disse que estava sentado ao lado do Dr. Hester no último jantar. Ele dizia alguma coisa sobre a esperança de encontrar o Dr. Quentin na viagem e que não estava tendo sorte. Claro, gritou Brandon, pois Quentin não saía de sua cabina. Ele não disse isso. Nós ficamos conversando sobre Quentin, no entanto. Agora, que foi que ele disse? Moore colocou as mãos nas têmporas como se quisesse espremer a memória de 20 anos atrás à força. Não lhes posso dar as palavras exatas, naturalmente, mas era algo sobre Quentin sei muito teatral ou escravo do drama ou algo assim, e que eles se estavam dirigindo para alguma conferência em Ganymede e Quentin nem mesmo anunciava o título de sua palestra. Tudo se encaixa. Brandon diminuiu os passos. Ele tinha uma descoberta nova e grande que estava mantendo em absoluto segredo, pois iria lançá-la na conferência de Ganymede e tirar o máximo de dramaticidade disto. Ele não saía de sua cabina, pois pensava que provavelmente Hester iria cair sobre ele, e Hester iria mesmo, aposto. E então a nave bateu na rocha e Quentin morreu.
Os seguros transespaciais investigaram, ouviram rumores desta nova descoberta e imaginaram que, se eles conseguissem o controle dela, poderiam recuperar as perdas e muito mais ainda. Então, conseguiram apropriar-se da nave e vêm caçando os papéis de Quentin entre os destroços desde então. Moore sorriu com absoluta afeição pelo outro homem. Mark, é uma teoria bonita. Toda a noite valeu isto, apenas observar você construindo algo do nada. Assim? Algo do nada? Vamos perguntar ao Multivac outra vez. Eu pagarei a conta este mês. Está bem, você é meu convidado. Se não se importa, entretanto, vou buscar a garrafa de Jabra. Quero mais um gole para poder acompanhá-lo. Eu também, disse Shay. Brandon sentou-se diante da máquina de escrever. Os dedos tremiam de ansiedade quando datilografou. Qual era a natureza das últimas investigações do Dr. Horace Quentin? Moore voltara com a garrafa e os copos, quando a resposta voltou, em papel branco desta vez. A resposta era longa e a impressão era fina, consistindo na maior parte em referências a artigos científicos em jornais de 20 anos atrás. Moore continuou. Não sou físico, mas parece-me que ele estaria interessado em óptica. Brandon balançou a cabeça com impaciência. Mas tudo isto está publicado. Nós queremos algo que ele não tenha publicado. Nós nunca encontraremos nada sobre isto. A companhia de seguros encontrou. Isto é apenas a sua teoria. Brandon estava alisando o queixo com mão nervosa. Deixe-me perguntar ao Multivac uma questão ainda. Ele se sentou outra vez e datilografou. Dê-me o nome e o número dos telefones dos colegas vivos do Dr. Horace Quentin entre os associados a ele na universidade em que ele servia. Como é que você sabe que ele estava numa universidade? Perguntou Moore. Se não estava, o Multivac nos dirá. Uma tira apareceu. Continha apenas um nome. Estou certo, disse Brandon. Otis Fitzwatsons, com um número de telefone de Detroit. Warren, eu posso... Seja meu convidado, Mark. Faz parte do jogo. Brandon fez a combinação no aparelho de Moore. Uma voz de mulher respondeu. Brandon perguntou pelo Dr. Fitzmore e houve uma pequena demora. Então, uma voz fina disse, alô? Soou como velha. Dr. Fitzmore, disse Brandon, eu represento os seguros transespaciais no assunto do finado Dr. Horace Quentin. Por Deus do céu, Mark, sussurrou Moore, mas Brandon levantou a mão, contendo-o firmemente. Houve uma pausa tão longa que seria possível ter havido um corte da ligação, e depois a voz velha disse, depois de todos estes anos, outra vez? Brandon estalou os dedos num gesto irreprimível de triunfo, mas falou mansamente, quase escorregadiamente. Ainda estamos tentando descobrir, doutor, se o senhor se lembrou de outros detalhes sobre o que o Dr. Quentin deveria ter consigo na última viagem, que se referisse à sua última descoberta não publicada. Bem, houve um estalo de língua impaciente. Eu lhes disse, eu não sei. Eu não quero mais ser incomodado com isto novamente. Eu não sei se havia alguma coisa. O homem insinuava, mas ele estava sempre insinuando algo sobre algum invento. Que invento? Eu lhe digo que não sei. Ele usou um nome uma vez e eu já lhes falei sobre isso. Não creio que seja significativo. Não temos o nome em nossos registros, senhor. Bem, deveriam ter. Qual era mesmo o nome? Um Opticon. É isto. Com um K? C ou K? Eu não sei, nem me importo. Agora, por favor, não quero ser importunado outras vezes sobre isto. Adeus. Ele ainda estava resmungando com braveza quando a ligação acabou. Brandon estava satisfeito. Mark, esta foi a coisa mais estúpida que você podia ter feito, declarou Moore. Apelar para uma falsa identidade pelo telefone é ilegal. Se ele quiser lhe causar problemas... Por que eu faria? Ele já se esquecera do caso. Mas você não vê... A Transespacial esteve perguntando sobre isso para ele. Ele ficou dizendo que já havia explicado tudo antes. Está bem, mas você se arriscou muito. O que mais você sabe? Nós também sabemos, retrucou Brandon, que o invento de Quentin se chamava um Opticon. Fitzmos não parecia estar certo disto, e mesmo assim, desde que sabemos que ele era especializado em óptica, um nome Opticon não nos leva muito longe. A Transespacial está procurando o Opticon, ou papéis sobre ele. Talvez Quentin tenha guardado os detalhes no chapéu e tinha apenas um modelo do instrumento. Afinal, Shea disse que eles estavam recolhendo os objetos de metal, certo?
Havia um monte de sucata na pilha, concordou Sheia. Eles deixariam isto no espaço se estivessem atrás de papéis. Então é isto que queremos, um instrumento que pode ser chamado Opticon. Mesmo que todas as suas teorias estivessem corretas, Mark, e nós estivéssemos procurando um Opticon, a busca é inteiramente sem esperanças agora, disse Moore desanimadamente. Eu duvido que mais de 10% dos escombros permanecessem em órbita em torno de Vesta. A velocidade de Vesta é praticamente nula. Foi apenas um empurrão de sorte numa direção de sorte e numa velocidade de sorte que colocou nosso pedaço de destroços em órbita. O resto sumiu espalhado por todo o sistema solar em qualquer órbita em torno do Sol. Eles estiveram recolhendo peças, disse Brandon. Sim, os 10% que conseguiram ficar numa órbita de Vesta. É tudo. Brandon não desistia e disse pensativamente: Suponha que estivesse lá e eles não tenham descoberto. Poderia alguém consegui-lo? Mike Sheia riu. Nós estávamos lá, mas certamente não saímos com nada mais do que nossas próprias peles, e felizes só com isto. Quem mais? Certo, concordou Moore. E se alguém mais o tivesse apanhado, por que manteria o segredo? Talvez não soubesse o que é. Então, como é que nós conseguiríamos? Moore interrompeu e virou-se para Sheia. O que foi que você disse? Sheia parecia pálido. Quem? Eu? Bem, agora sobre nós estarmos lá. Os olhos de Moore se apertaram, balançou a cabeça como se quisesse esclarecer as ideias. Grande galáxia! O que é? Perguntou Brandon tensamente. Qual é o negócio, Warren? Não estou certo. Você está me deixando louco com suas teorias. Tão louco que estou começando a levá-las a sério, acho. Sabe, nós trouxemos alguma coisa conosco para fora dos destroços. Quero dizer, além de nossas roupas e os pertences pessoais que ainda tínhamos. Ou, pelo menos, eu trouxe. O quê? Foi quando eu estava fazendo o caminho por fora dos destroços, no espaço. Parece que estou lá agora. Vejo tudo tão claro. Eu apanhei algumas coisas e coloquei no bolso da roupa espacial. Eu não sei porquê. Estava meio fora de mim, realmente. Fiz isso sem pensar. E então, bem, eu os guardei. Como lembrança, suponho. Eu os trouxe para a Terra. Onde é que estão? Não sei. Não ficamos sempre no mesmo lugar, sabe? Você não os jogou fora, jogou? Não, mas as coisas ficam perdidas quando se muda. Se você não os jogou fora, eles têm que estar em algum lugar nesta casa. Se não se perderam, juro que não me lembro de tê-los visto nestes 15 anos. O que eram? Um era uma caneta tinteiro, respondeu Warren Moore, se me lembro bem. Uma verdadeira antiguidade, do tipo que se usava junto com um tinteiro. O que me toca, entretanto, é que o outro era um pequeno telescópio, não tendo mais que 10 engés de comprimento. Vê o que quero dizer? Um telescópio? Um opticon, gritou Brandon. Claro! É apenas uma coincidência, disse Moore, tentando manter a cabeça fria. Apenas uma curiosa coincidência. Mas Brandon não aceitava. Coincidência nada. A transespacial não conseguia encontrar o Opticon nos destroços, nem no espaço, pois você estava com ele o tempo todo. Você está louco. Vamos, temos que encontrar essa coisa agora. Moore expirou fundo. Bem, eu vou procurar, se é isto que você quer, mas duvido que o encontre. Está bem, vamos começar pelo sótão. É o lugar lógico. Sheia reclamou. O lugar lógico é sempre o pior lugar para procurar. Mas todos eles se dirigiram para a rampa elétrica mais uma vez e para o andar de cima. O sótão tinha um odor de mofo, de coisas não usadas. Moore ligou o precipitador. Creio que não precipitávamos a poeira há 2 anos. Isto lhes mostra como venho sempre aqui. Agora vamos ver. Se estiver em algum lugar, deve estar com a coleção de solteiro. Quero dizer, um monte de coisas que venho juntando desde a época de solteiro. Podemos começar aqui. Moore começou a levantar os conteúdos de plástico, enquanto Brandon ficava espiando ansiosamente por cima de seus ombros. O que é que você pensa? Perguntou Moore. O meu diário de escola. Eu era cantor naquela época, uma verdadeira mania. De fato, eu consegui ter um disco gravado com o retrato de todos os colegas superiores neste livro. Bateu na capa com carinho. Você poderia jurar que não tem nada aqui, apenas as fotos tridimensionais usuais. Mas cada um tem. Ele percebeu a testa franzida de Brandon e disse, está bem, vou continuar procurando.
Deixou aquilo de lado e abriu um baú de madeira antiga e fora de moda. Separou os conteúdos em vários compartimentos. Ei, é isto? Exclamou Brandon. Ele apontou para um pequeno cilindro que rolou no chão com um pequeno estalo. Moore disse, eu não. Sim, é a caneta. Aqui está. E aqui está o telescópio. Nenhum dos dois funciona, é claro. Estão ambos quebrados. Pelo menos, suponho que a caneta esteja quebrada. Há alguma coisa solta dentro dela que faz barulho. Ouve? Eu não tenho a menor ideia de como enchê-la para ver se realmente funciona. Não se tem feito mesmo mais aparelho de tinteiro nos últimos anos. Brandon colocou-o debaixo da luz. Tem 2 iniciais nela. Oh, eu não me lembro de ter notado nada. Já estão bastante gastas. Parece ser JKQ. Que? Certo, e esta é uma letra estranha para se começar um sobrenome. Esta caneta deve ter pertencido a Quentin, uma herança que ele guardava como talismã ou por afeição. Deve ter pertencido a um bisavô nos dias em que se usavam canetas como esta. Um bisavô chamado Jason Knight Quentin ou Judah Kent Quentin ou alguma coisa assim. Nós podemos verificar os nomes dos ancestrais de Quentin pelo Multivac. Moore concordou. Acho que deveríamos. Vê, você me fez tão louco quanto você. E, se for assim, isto quer dizer que você a apanhou no quarto de Quentin. Então você apanhou o telescópio lá também. Agora, espere aí, eu não me lembro se apanhei os 2 no mesmo lugar. Não me lembro tão bem assim da escalada pelo lado de fora dos destroços. Brenton virou o pequeno telescópio de todos os lados sob a luz. Nenhuma inicial aqui. Você esperava alguma? Eu não vejo nada, na verdade, a não ser esta marca fina de união aqui. Ele passou a unha do polegar sobre a estria fina que circundava o telescópio na extremidade mais grossa. Tentou desenroscá-lo, sem o conseguir. Uma peça. Ele o elevou junto do olho. Esta coisa não funciona. Eu lhe disse que estava quebrado, nenhuma lente. Shea interrompeu. Você tem que supor algum estrago quando uma espaçonave bate num meteoro grande e se despedaça. De modo que, mesmo que fosse isto, disse Moore, de um jeito pessimista, se isto fosse Opticon, não nos valeria de mais nada. Ele o tomou de Brandon e tateou as extremidades vazias. Você não pode mesmo dizer onde estavam as lentes. Não há nenhuma estria que eu possa sentir onde elas podiam estar assentadas. É como se nunca... Ei! Ele lançou a sílaba violentamente. Ei o quê? Disse Brandon. O nome da coisa. Opticon, você quer dizer? Opticon. Não. Fitzmason, no fone, chamou-o de Opticon, e nós pensamos que ele tivesse dito um Opticon. Bem, ele disse, falou Brandon. Claro, afirmou Shea, eu o ouvi. Você apenas pensou que ouviu. Ele disse Anopticon. Não percebe? Não um Opticon, 2 palavras. Anopticon, uma palavra. Oh, disse Brandon confundido. E qual a diferença? Um diabo de diferença. Um opticon significaria um instrumento com lentes, mas anopticon, uma palavra, tem o prefixo grego an, que significa não. As palavras de derivação grega o usam para dizer não. Anarquia significa não governo, anemia significa não sangue, anônimo significa não nome e anopticon significa não lentes, gritou Brandon. Certo, Quentin deveria estar trabalhando num invento óptico sem lentes, e pode ser isto, e pode não estar quebrado. Shea disse, mas não se vê nada quando se olha através dele. Deve estar ajustado no ponto neutro, adiantou Moore. Deve haver algum modo de reajustá-lo. Parou, olhou para o instrumento com impaciência e o colocou junto ao olho. Ele o girou, abriu uma janela e olhou para as luzes da cidade. Vou me lançar no espaço, balbuciou ele. O quê? O quê? Indagou Brandon. Moore entregou o instrumento para Brandon sem dizer nenhuma palavra. Brandon colocou-o junto dos olhos e gritou agudamente. É um telescópio! Shea disse imediatamente. Deixe-me ver. Eles passaram quase 1 hora com ele, convertendo-o num telescópio quando giravam de um lado, num microscópio quando giravam do outro. Como é que funciona? Brandon ficava perguntando. Não sei, disse Moore. Por fim, continuou. Eu estou certo que envolve campos de força concentrados. Estamos indo contra campos de resistência consideráveis. Com instrumentos maiores, um ajuste potencial deve ser necessário. É um truque muito vivo, disse Shea.
É mais do que isso, falou Moore. Aposto que representa uma virada inteiramente nova na física teórica. Focaliza a luz sem lentes e pode ser ajustado para concentrar a luz numa área cada vez maior sem nenhuma alteração no comprimento focal. Eu aposto que poderíamos duplicar o telescópio de 6 metros de Ceres numa direção e um microscópio de elétrons em outra. Ainda mais, eu não vejo nenhuma aberração cromática. Assim, pode orientar igualmente radiações de qualquer comprimento de onda. Talvez distorça a gravidade, se a gravidade for algum tipo de radiação. Talvez. Vale dinheiro? Perguntou Shewa, interrompendo secamente. Demais, se alguém conseguir descobrir como é que funciona. Então não vamos aos seguros transespaciais com ele, vamos a um advogado antes. Assinamos a desistência disto juntamente com os demais pertences, ou não. Você já estava com ele sob sua posse antes de assinar o papel. Neste caso, o papel é válido, se não sabíamos o que estávamos assinando? Talvez isto possa ser considerado fraude. Na verdade, disse Moore, com algo como isto, não sei se alguma companhia privada pode apropriar-se. Precisamos verificar em alguma agência governamental, se houver dinheiro nisto. Mas Brandon batia com os punhos nos joelhos. Para o inferno esse dinheiro, Warren. Quero dizer, receberei qualquer dinheiro que me apareça, mas isto não é o importante. Nós vamos ficar famosos, homem, famosos. Imagine a história, um tesouro fabuloso perdido no espaço. Uma corporação gigante penteando o espaço durante 20 anos para encontrá-lo. E, durante todo o tempo, nós, os esquecidos, estávamos com ele em nossa posse. Então, no 20º aniversário da perda original, nós o encontramos novamente. Se este negócio funcionar, se a Nopticon se tornar uma grande técnica científica nova, nunca se esquecerão de nós. Moore sorriu, depois começou a rir. Está certo, você o conseguiu, Mark. Você fez exatamente o que estava disposto a fazer. Você nos salvou de ficarmos perdidos no esquecimento. Nós todos o fizemos, disse Brandon. Mike Shea começou a nos dar as informações básicas necessárias. Eu construí a teoria e você tinha um instrumento. Está bem, é tarde, e a esposa estará de volta logo, então vamos começar a girar a bola imediatamente. Multivac nos dirá que agência seria apropriada e quem. Não, disse Brandon. O ritual primeiro. O brinde final do aniversário, por favor, e com a devida mudança. Você quer fazê-lo, Warren? Ele passou a garrafa, que estava pela metade, de água de Jabra. Cuidadosamente, Moore encheu cada copinho precisamente até a borda. Cavalheiros, disse ele solenemente, um brinde. Os três elevaram os copos ao mesmo tempo. Cavalheiros, eu lhes dou as lembranças do Silver Queen que costumávamos ter.